Magnetismo é o nosso assunto de hoje. Você vai conhecer melhor as principais propriedades magnéticas, suas causas e seus efeitos, através de experiências práticas. Vai ficar sabendo também que o poder de um ímã está concentrado em seus polos e que se você partir um ímã, cada um dos pedaços passa a comportar-se como um novo ímã. Olá, pessoal. Nós estamos de volta para dar início à última parte do nosso curso de eletricidade. Nessa última parte, o assunto será o eletromagnetismo, um assunto bastante explorado em vestibulares. Nessa primeira aula, a ideia é estudarmos as propriedades básicas dos ímãs. Como você deve saber, o ímã pode ser de dois tipos. O chamado ímã natural, que nada mais é do que um minério de ferro, a magnetita. Ou então, um ímã criado artificialmente pelo homem. Você deve saber algumas dessas propriedades. A propriedade básica dos ímãs resume-se basicamente em quatro, que nós veremos aqui na aula. Para demonstrar essas propriedades, nós iremos utilizar ou o ímã em forma de U, chamado ímã em forma de ferradura, ou então o ímã em forma de barra, uma barra imantada. Ambos os ímãs são artificiais, criados pelo homem. A primeira propriedade é uma propriedade muito conhecida e diz respeito à atração que o ímã exerce sobre metais. Se nós espalharmos limalha de ferro sobre o ímã, nós iremos notar que ele atrai essa limalha. E a limalha não se distribui uniformemente em toda a extensão do ímã. Eu trouxe aqui uma palhinha de aço e nós vamos atritar essa palhinha de aço sobre um papel, debaixo do qual estará o ímã. E você irá notar que a limalha de ferro irá se depositar principalmente ou preferencialmente nas extremidades dos ímãs. Nessas extremidades, o poder que o ímã possui de atrair os metais é mais intenso. Essas extremidades são chamados polos dos ímãs. Você gostaria de anotar essa primeira propriedade? Bom, anote lá então. Limalha de ferro concentra-se nas extremidades do ímã em forma de barra, e essas extremidades são chamadas de polos dos ímãs. A segunda propriedade importante dos ímãs, sejam eles naturais ou artificiais, é que se nós tivermos uma barra imantada e suspendermos essa barra pelo seu centro de gravidade, ela irá se orientar sempre numa direção que coincide aproximadamente com a direção norte-sul da Terra, com o norte-sul geográfico. Essa propriedade é bastante utilizada na construção de bússolas. Anote a segunda propriedade. Suspensa pelo seu centro de gravidade, a barra ímã orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico. E aí nós precisamos parar um pouco e retornar para a primeira propriedade. Você lembra-se que a limalha concentra-se nos polos do ímã. E se nós suspendermos a barra pelo seu centro de gravidade, ela se orienta na direção que coincide com a direção norte e sul da Terra. Acompanhe a figura para que nós possamos dar nome aos polos do ímã. A extremidade é barra imantada, que aponta para o norte geográfico da Terra, recebe o nome de
polo norte, magnético do ímã. Então, a extremidade que aponta para o norte geográfico da Terra é o norte magnético do ímã. Logicamente, a outra extremidade da barra, aqui aponta para o polo sul geográfico da Terra, será chamado de polo sul magnético. E aí, nós teremos uma terceira propriedade. Na verdade, seria mais o chamado princípio. O chamado princípio da atração e da repulsão. Esse princípio estabelece que se nós tentarmos aproximar dois polos do mesmo domínio, por exemplo, polo norte e polo norte, ou ainda o polo sul e o polo sul, eles irão se repelir. Polos de mesmo nome se repelem. E polos com nomes cobrados se atraem. Isso fica fácil de demonstrar se nós tivermos proibido. Se nós tentarmos aproximar dois polos iguais, repara aqui na figura, que nós vamos tentar aproximar a extremidade azul da extremidade azul da barra. Reparem que há entre eles uma repulsão. Polo de mesmo nome se repele. Se nós invertermos a barra, agora os polos que estarão próximos terão nomes opostos. O polo norte próximo ao polo sul. Nesse caso, então, haverá entre eles uma atração. Você poderia anotar essa terceira propriedade. Polos de nomes contrários atraem-se, isto é, polo norte e polo sul atraem-se mutuamente. E polos do mesmo nome, norte e norte, sul e sul, repelem. Uma quarta e última propriedade importante também é um princípio do magnetismo. É o chamado princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. O nome já diz o que é o princípio da inseparabilidade. Esse princípio afirma que é impossível separar o polo norte do polo sul de um ímã. Se nós fizermos uma barra em forma de ímã e cerramos essa barra ao meio, nós obteremos dois novos ímãs. Eu trouxe aqui uma pequena barrinha que já foi cerrada, mas apenas para demonstrar. Se nós separarmos essa barra, temos uma extremidade o polo norte, na outra extremidade o polo sul. Se nós separarmos essa barra, nós iremos obter dois novos ímãs. Na região onde nós cortamos, aparecem dois novos polos, o polo norte e o polo sul, que irão tentar se atrair para reconstituir o ímã original. E isso acontece até chegarmos a uma escala atômica. O átomo também tem uma orientação norte-sul. Já que nós estamos falando sobre o ímã, nós precisamos aqui dizer o que é o campo magnético. Campo magnético, como qualquer campo, é uma região do espaço que possui algumas características. No caso do campo magnético, é a região que envolve o ímã, ou, como nós veremos mais tarde, a região que envolve uma corrente elétrica. Essa região possui algumas características que nós iremos estudar nas próximas aulas. Mas para caracterizar o campo elétrico, nós utilizamos o chamado vetor de indução magnética, o vetor B. Esse vetor B, ele pode ser visualizado nas proximidades de um ímã se nós fizermos uma experiência muito simples.
De posse de um ímã, procure espalhar limalha de ferro sobre o ímã. Não se esqueça de cobri-lo com um papel, para que depois você possa retirar a limalha facilmente. Se você espalhar essa limalha sobre a folha de papel, ela irá se posicionar de tal forma que, olhando para a figura, você visualizará o campo magnético daquele dado ímã. No caso de um ímã em forma de ferradura, você pode perceber que entre as pernas desse ímã existe uma região que também possui a propriedade de orientar a limalha. Essa região é o chamado campo magnético. O campo magnético no sistema internacional é medido em Tesla. O símbolo de Tesla, o T maiúsculo. Você deve, então, saber essas 4 propriedades. O ímã tem a sua força ou intensidade, aquela propriedade de atrair metais mais intensa nas extremidades, que são os polos. A outra propriedade diz que a barra imantada suspensa pelo centro de gravidade orienta-se na direção norte-sul da Terra. Próxima propriedade diz que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. A quarta propriedade diz que é impossível separar os polos norte e sul de um ímã. E também saber o que é o campo magnético. O campo magnético é a região do espaço nas proximidades de um ímã. Região essa que possui algumas propriedades que nós veremos nas próximas aulas. Eu fico com você na próxima aula falando sobre o campo magnético. Até lá.